que é que se aprendia no seminário nessa altura, as senhoras? Ai, tudo. Sim. Era muito difícil. Olha, tínhamos Velho Testamento, Pentateuco. Sim. Tudo muito bem, tudo bem. Tínhamos doutrina, que era teologia. Não diziam teologia, que teologia era para os rapazes. Nós, o seminário, Leiria, não é? Que agora não existe, infelizmente. E nós estávamos numa pensão, numa vivenda, que era a Vinda Pereira, um bocadinho abaixo. Sim. Ali assim, no Arrabal da Ponte. E aí ficávamos, não é? E só quando tínhamos aulas em comum, ou festas, é que nós nos juntávamos. Aquilo era uma ordem como fosse militar. Sim. Porque tinha havido problemas primeiro. E então, Sim, claro. Mas além de disciplinas relacionadas com o Evangelho, com a teologia, etc., tinham outras disciplinas? tinha desenho, fiz falonógrafo. desenho? Sim, desenho, falonógrafo. Pintei, tenho coisas pintadas. Desenho, música? Música, Mais? a apologética, a hermenêutica. Sim, tudo. mas isso são coisas mais relacionadas com Pois, a história do teologia. cristianismo. Sim. Pois, E foi aí que aprendeu, a aprendeu apologética. música. E aprendi a tocar piano Com quem? com a sogra do diretor, Quem? doutor Louça, que era a Mrs. Draker. Já não conheceu. Chamava-se Miss Daker? Mrs. Draker. Não sei, quer dizer, o apelido dela, Sim, não sim, sei. sim. Olha, Claro. Mrs. Draker. E a mulher do diretor dava-nos a música, a teoria. Sim. Muito difícil. Aquilo era dificílimo como tudo. Quando ela chegava lá e dizia, vamos fazer um piquenique, a gente já sabia o que era um piquenique. Era ponto, testes, não é? Sim. E ela tocava, nós tínhamos que escrever, sem ver. Era. Bem, o primeiro tese que fiz, nunca tinha feito teses na minha vida, não sabia o que era, fazer os bolsos dos livros, era coisa que eu não entendia. Claro. E depois os livros eram ou em espanhol, em inglês, ou em português. Em português havia muito pouco, mais em espanhol, não é? Pois. E então a dificuldade era muito grande, não é? Mas eu estudava e tive uma nota negativa, 7. Nunca me esqueci da nota. Eu fui ter com o Dr. Cummings, que era o nosso professor de educação cristã e de Pentateuco, um homem excepcional, que era marido de uma senhora que pintava, fazia quadros lindos, luminosos. Ela fazia os traços, aquilo tudo, e depois mexia com as luzes, aquilo tudo. Eram umas coisas lindas. Eu só vi 2 pessoas, foi ela e um poeta inglês que eu vi já mais depois, mais tarde, na igreja de Feboniz. Era a Dona Wanda. E então, aquela nossa professora disse assim, eu não tinha jeito nenhum para desenho, sinceramente. Tenho jeito, só tinha jeito para paisagens. Agora, coisas assim... Figurativas? Nada. Um lado ficava bem, o outro torto. Nunca tive jeito nenhum para desenho. Nunca tive. Mas Já para era a música, sim. Pois sim, isso sim. Eu era a solista, era tudo, cantava. Íamos às igrejas, fazíamos programas nas igrejas, e tudo. E depois acabei o curso, não é? E então, quando fui ter com ele, o Dr. Cummings, e disse, Dr. Cummings, eu vou-me embora. Tive negativa, eu não sou capaz. É muito difícil. Não. A Maria José não vai embora. Não. A Maria José tem tudo. Deus lhe deu. Tem tudo. A Maria José é uma pedra para burilar. E eu disse, mas eu não sei. Olha, vem cá uns dias ter comigo. Ele vinha-me buscar, porque não entrávamos lá, do outro lado. E ele depois dizia assim, olha, a menina, a Maria José, lê, tem ideia e tal. E assim umas luzes assim, tem ideia, como é, interpreta e tal, o que é que está a falar aquele texto, como está a falar aquilo, que ele está a falar. E assim, pronto. E já não vi. E fui uma boa aluna. Até o meu professor de doutrina, que era o pai da Dona Ruth Machado, chamava-me arrumacista, porque as outras só escreviam o mínimo
Eu estendia, explicava aquilo tudo os concílios, para aqui fora, e porque é assim, que tal, tal. Eu dizia, penso bem que isto é da romancista. Enquanto entregava só uma folha, eu entregava umas poucas folhas. Portanto, recebi o diploma na igreja de Setúbal, com os diretores, e depois do segundo ano, tive o doutor Samuel Fairclough, que tive que escrever o livro de Isaías, classificar as profecias logicamente. Levou 2 horas e tal. Se eu pôs, já não era capaz de escrever mais. E mapas de cor. Sim, sim. E fazer mapas de cor. Era muito difícil. Mapas das terras bíblicas. Sim, sim. Aquilo devia ser em 2 anos, devia ser em 3 ou 4 anos. Estava pano para mangas. Aquilo depois acabou o seminário. A seminário e o que é que vem a seguir? A seguir eu pensei, bem, vou tirar um curso de enfermeira para ir para a África. Eu queria ir para a África para continuar. Sim, sim. Entretanto, a APEC, eu vou à igreja, que ainda era a minha igreja, não é? E estava lá a Miss Violeta e a Antonieta. Sim. E quando acabou, ela disse, eu quero falar com a irmã. Ela conhecia-me desde miúda, Sim, porque as igrejas que deram mais apoio à Miss Violeta foi Marinha Grande e Primeira Igreja. Sim. Mais nenhuma. Compraram muito, e até havia professores e classes lá fora das... a esposa desse irmão Alves tinha 2 classes, tudo. Trabalhou-se assim muito. Era uma coisa de muito trabalho. E eu até ia às reuniões dos professores, aquilo tudo. Sim, sim. Antes de ser... Depois interrompi, aos 16 anos comecei a dar uma classe de uma professora debaixo do Panteão, na Graça, antes de ir para a Leiria. Dei uma classe, tenho fotografias, só eu é que tenho essas fotografias, que não sei delas, mas tenho-as para aí. Mas então foi convidada para fazer parte da APEC. Da APEC. Fui então ouvida pelo Conselho Diretivo, tal, que era o Sr. Elias Santos, o Nélio Santos e Silva, havia o Dr. Bravo, havia outro, aquilo tudo. E fui à experiência. Então, eu não aceitei logo. Quando a Miss Violeta disse, eu disse, não. Isso é uma grande responsabilidade. Tinha 20 anos. Não. E eu estava com a ideia de ser enfermeira. Sim. Mas não fui. E então, tive 3 meses à experiência. Trabalho muito difícil. Nessa altura os escritórios da APEC eram onde? Não havia escritório. Depois é que havia em Belas, onde moravam, e depois foi na Rua de São Bento. Na Rua de São Bento, onde era antes a União Bíblica. 488. Sim. A União Bíblica? Sim, a União Bíblica teve ali o primeiro escritório, depois foi para Sintra. Isso não sabia. Na Rua de São Bento. Rua de São Bento. Mas depois a APEC também, a partir de uma determinada altura, funcionou no Cacém. E em Chelas, quer dizer, em Chelas não, quer dizer, do outro lado, o Escavido, o que é que foi? Sim, o escritório com a Gabriela, depois a Gabriela deixou. O último escritório deve ter sido aquele do Cacém, não é? Na Rua de São Tomé ou uma coisa assim. Não, aí foi a Luísa que morava, aquilo tudo. Sim. Nunca chegou. Aliás, quando eu saí, e não foi por minha... Eu saí não foi por minha vontade. Sim. Vontade, porque eles foram para coisa, e quiseram que eu casasse, que o meu marido estava atrás de mim, e assim casei. E saiu por causa do casamento? Não, eu não saí por causa do casamento. Não. Nem pensava nisso. Sim. Só que depois eu fiquei muito mal. Porque tive quando a Michorita disse-me, ela depois fez-se lembrar aqui da igreja de Queluz, e elas iam para ter uma reunião, uma assembleia em França, e às vezes era na América, ou era na Suíça, ou era naquela altura, e eu nunca ia. Sim. Ficava sempre cá, porque eu tinha 12 classes, e tinha reuniões de oração, reuniões de professores, e tinha que falar das outras igrejas, aquilo tudo. Tinha muito trabalho. Mas isso no trabalho da APEC? Da APEC. Eu dizia, não tenho lugar para uma pulga morder-me. Pois. É só que... E depois ia
fazer Semana da Criança e depois para todos os lados. Eu tive o Trevescal, tive na Maria Grande, tive nas Caldas, tinha Ortiga, em todo o lado. Tive muito lado, não é? E depois, aos 21 anos, fui para o acampamento. Como Da União obreira, Bíblica. Da União era Bíblica. da União Bíblica. Aos 21 anos. Há 21 anos. Mas foi, alguém a convidou ou foi... Foi o Abel Rodrigues. Ah, mas foi para o acampamento, não como campista, mas como... Como chefe. chefe. Exatamente. É o que se via naquela altura. Nunca fui campista. Nunca chegou a ser campista. Só depois, já de idade. Sim, sim, É que foi sim. para os adultos, não é? Já depois viúva. Não, ainda era o meu marido vivo. Sim, na sim. altura. Portanto, O Abel Rodrigues convidou-a para ser chefe Sim, dos chefe. acampamentos da União Bíblica. era tendas Sim. aquelas tendas Eu próprio com palha. fui em tempo de tendas, portanto, para si ainda muito mais. Foi assim tudo. Foi assim tudo. Não havia edifício, não havia nada. O edifício era ao pé da Dona Lourdes, Sim, não é? exatamente, dentro do- Naquela casa ao lado, onde ela sim, depois tinha da costura, e tinha lá a cozinha, e depois tinha o grande, onde era o refeitório e as reuniões. Exatamente. E os estudos bíblicos. Para dormir E quem era em dava, tendas. quem dava os estudos era quase sempre eu. E quem falava no dimissionário era quase sempre eu. Isso anda por volta de que ano? Então, 1971. 71. 61. 61. 61, pois é. Depois saí da PEC, quer dizer, tiraram para a Luísa ir para o meu lugar. A Luísa quê? Luísa Fernandes foi para o Cacém. Sim. E desde aí, depois foi para o Coimbra e aquilo tudo, nunca mais fui à PEC. Aquilo acabou. Sim. Não é mais longe. Sim, Nunca mais. Até porque. Nunca mais eu foi sempre- o que era, não é? Não, até porque era outro tempo. Antes havia as crianças, não havia a televisão, nem os jovens, e as crianças andavam na rua a jogar. E nós íamos buscar as crianças à rua para levar. Eu tive muitas casas, era tudo a rua. Claro. Ia buscar as crianças. Foi assim, percebe? Pois. Eu cheguei a ter no Alta Ajuda com os ciganos, cheguei a ter no Casal Ventoso, não havia droga naquela altura, havia muitos ciganos. Sim, sim. Tinha a classe da Maria Pia, que era a missão das Amoreiras. Trabalhei com o Sr. Irido Freire. Sim, sim. Trabalhou. Trabalhei, sim, senhor. Uma joia, uma joia, uma joia, uma joia. E depois com outras senhoras que se juntaram a mim. Sim. A Dona Rosa Mata, que era da igreja, que pertencia que era da igreja episcopal, Sim. que era viúva daquele senhor que é o senhor Mata, que escreveu antes de muitos anos, quando era pequeno, coisa assim, do século, ou de antes, parece que era o século, o Pim Pam Pum. Ah! E ele é que escrevia. Mas ele não era crente. Era. Era? Ah, ele é que fazia o pim pam pum? Pim Pam Pum. Eu tenho isso. Tem. Tenho, pois. E gosto E eu disso. gostava daquilo. Mal eu sabia que iria conhecer e trabalhar com ela. A minha infância foi muitas vezes a ler O Pim Pam Pum. o Pim Pam Pum. Foi ele, olha. Haviam duas irmãs, era a Como é que Rosa. ele se chamava? Eu só o conheci por senhor Mata, eu nunca o conheci. Senhor Mata. Já tinha morrido. Pois. Tem que ir ver, verificar. Ele era, E ele era de que igreja? não sei se ele chegou a pertencer à igreja dos Marianos. Ah, sim. Ela pertencia. Sim, sim. E a irmã, que era a Dona Florinda Mata, que pertencia aqui a que é a Luz. Quando ainda era lá, quando passou, não sei se do tempo ainda do Foraide, porque a minha igreja primeiro foi do Foraide dos irmãos. Exatamente. Depois é que o Foraide se entregaram aos batistas de Olessa. Exatamente. E era noutro sítio completamente diferente. É lá nos Arcos, onde é um restaurante, o Abílio. Ah. Aí é que era. Sim, sim, sim. Mas eu já não fui aí. Eu fui já ali nos Quatro Caminhos. A primeira vez que eu vim com o professor, com o doutor. Não, para qual profissão? Com o outro, o Câmix. A primeira vez que eu vim aqui à Luz foi com ele. A primeira vez que vinha cantar e vim falar. Sim, sim. Com Não me ele lembro. quem? Com ele quem? Com o grupo todo das seminário. meninas, não é? Sim, sim. A mulher e aquilo, todas as filhas, e vinha aqui à Luz, onde era ali nos quatro. Sim. Ainda era lá embaixo ainda. Era lá embaixo. E depois,
eu tratei de dizer, aos 16 anos comecei a trabalhar, comecei a cantar na Livraria Alegria, nos programas de Páginas de Fogo. Começou a cantar Aos 16 nos anos. programas da rádio. Quem é que a convidou? Foi uma missionária, que era... como é que ela se chamava? Era a mulher do... primeiros missionários, antes do Buchter. Como é que ele se chama? Sei o nome dele. Ela era... Merline, ou assim. Que ela tinha uma criada que era membro da minha igreja. E ela, nós fazíamos sempre o refúgio ao carnaval. Sim. E eu entrava em todas as coisas, não é? Quando lá cheguei, cantei a ver, ela estava lá à frente, ela era Merline. Ela tinha 2 filhas ou 3 filhas. Não é? Ele era, eu sei o nome dele, agora não me lembro do nome do apelido dele. Não sabes o segundo nome dela, se não chegava ao nome dele. Pois, não me recordo, pois. Daqui a bocado recordas. Depois é que veio o Buchter e o Dine, e trabalharam depois todos juntos, aquilo tudo. E depois passou, porque era primeiro na Praça da Alegria, depois passou para a Rua do Carmo. Eu, quando cantava, já era na Rua do Carmo. E ia lá para fazer as gravações. As gravações. Cantei com o António Pedro, com vários, até com o neto de Dona Lídia Ansan. Sim. Onde é que estão essas gravações? Olha, fez-se um disco. Sim. Que acho que foi o Buchter que fez, e quem tinha esse disco, eu tive, mas o meu filho mais velho emprestou e eu fiquei sem ele, que era música para meditação. Sim, eu cantava. Sim. E quem tinha era o pastor João o Santos, António Santos. António Santos. Sim. Se calhar ainda tem. Não sei. Pois. Onde eu, ainda vários... E o seu filho ainda tem lá esse tal disco de... Não, que o disco desapareceu. Foi. E eu nunca mais tive nada. Fiquei sem nada. Nem sabe se tem ou não. Não, sem nada. Não. Cantei com uma Natália Ramalho, não era Ramalho, era uma que tinha marido, a Natália depois ficou viúva e tal, e havia uma que trabalhava, foi por ela que eu fui inscrever-me no Instituto de Oncologia para tirar o curso de enfermeira geral. Sim. Mas depois adoeci, já estava na APEC, adoeci, uma pneumonia, tive muito mal, e quando havia de ir-me apresentar, eu queria fazer as 2 coisas, queria considerar, mas não dava, não é? Quando tinha para apresentar, eu estava mal doente e já não fui. E depois o meu pai dizia, não, tu não... Entretanto, o meu pai foi a Cristo, foi com o Dr. Brown, que ele aceitou o Senhor Jesus. Eu não sei se ouviu falar no Dr. Brown. Sim. E Dona Susana, naquela altura ele era solteiro. Ele falou, tocava acordeon, não é? Tocava trompete. E marimbas. E o Lúcio também. E ela tocava flauta transversal, depois a mulher, quando ele casou, Dona Susana. E então, o meu pai converteu-se nessa altura, e depois batizou-se. Tinha 16 anos. Portanto, depois fui para a Leiria, depois fui para a PEC, aquilo tudo. Entretanto, quando saí o meu marido veio atrás de mim e namorou os meus pais. É verdade. Eu morava lá no 66. Morava aqui, no 66. Morei primeiro em Belas e depois de Belas vim para aqui. Quando tive os agamentos, morava em Belas. Primeiro morava na Penha de França, depois fui para Belas. Depois de Belas fui para aqui e depois já estava. Quando vim para aqui, já tinha o meu filho, veio aqui fazer 2 anos. O meu marido, portanto, ele veio atrás de mim. O seu marido namorou a família, os pais. Ele veio para... Deixou de estudar, eu estava na escola comercial. Conheceu-o onde? Em Leiria, numa conferência. Na última. E ele deixou de estudar? Deixou de estudar e pediu a um professor para vir para o Diário de Notícias. Veio para o Diário de Notícias. E depois arranjou um quarto e falou
Ele vinha para me ver, mas muitas vezes ele chegava cá a ver-me e eu não estava cá. Tinha ido para o trabalho, não é? Claro. Eu tinha para aqui e para lá. E ele vinha à boleia, tudo da boca. E eu não queria. Sim, sim. Não estava interessada em coisa nenhuma, não. Até porque houve uma coisa antes em que eu gostei de uma pessoa que trabalhei muito, que era médico, e afastei-me porque achava que não tinha. Já lhe vou mostrar a fotografia. Achava que não tinha aptidão, achava-me, eu era assim, como era baixinha, como era. Tinham sido coisas de ser. Tinha a sensação que não estava ao nível de... Exatamente. E então afastei-me. Sim. E dizia assim, isto é uma loucura, isto é... Mas ele demonstrava, mas eu fugia. Fugia. O que é que tu queres? Vai-te embora. Deixa eu andar, deixa eu andar. E então, Fica na entrevista. o que é certo é que, portanto, não estava com ideias de nem namorar, até com o trabalho e tudo. Sim. Depois, ele então pediu à minha mãe para a minha mãe tratar da roupa dele e tratar de vir jantar. Ele comia ao almoço do Diário Notícias e depois Vinha jantar. vinha jantar. Não é? O que é que ele fazia no Diário Notícias? Ele era tipógrafo. Depois foi para o Estado. Sim, Depois foi sim, para o Estado. Depois foi para o Estado para. Depois 25 de Abril. Sim. Bem mais. Uma espécie grandes. E então, tornámos amigos, falámos e tal, mas. Disse a ele: namoros, não. Nem tinha vagar para nada. Eu quis começar aulas de música. Depois cá com a dona, uma senhora que é de Santa Catarina e depois foi para a Presbiteriana, para o Campo de Ourique, Como é que ela se chamava? Rosalina Vantaches Morgado. Rosalina Vantaches Morgado. Que dava lições de piano. Era uma grande dava pianista. lições de piano. E então eu... Pertencia à Santa Catarina. E ela tocava em Santa Catarina. Ela e a dona Hilda Sebastião, Organistas. organista. E ela queria me preparar para eu ir para o conservatório. E levava-me para o conservatório. E eu, mas o quê? Ela não me levava dinheiro, dava-me jantar, aprendia a tocar órgão, aprendia tudo, nem um tostão me cobrou, gostavam imenso de mim, onde eu chegava toda a gente gostava de mim. Chegou a ser organista aqui na igreja? Não. Não. Não, porque já estava, eu depois que fui sair da APEC, o desgosto foi tão grande que deixei de tocar, só depois nas escolas, ou na escola oficial e na escola, depois dos colégios, é que eu comecei a tocar. Foi professora durante quanto tempo? Fui professora no Estado, Sim. por isso tenho até a DSE, Sim, não é do meu marido, é mesmo minha. Pois. Podia também ser para o meu marido, não é? Mas foi minha. Fui em Dom Pedro IV, que hoje é Dom Pedro IV, que era a altura do Conde de Sabugosa. Sim. Nesse tempo. Estive lá 2 anos. E depois, meu pai morreu, minha mãe ficou mal e aquilo tudo. Entretanto, depois veio outro ministro, foi um do Porto, que alterou todas as coisas. E como eu não tinha o conservatório, Sim. só tinha parte do seminário, e como tinha parte de serviço, porque contava, não é? Claro. Como é que é dizer? Veja se eu não me perco nisto, porque às vezes Eu só tinha perguntado quantos anos é que deu aulas de música? comecei com quantos anos? Comecei com eu depois de casada já tinha o meu filho. A loucura era tão grande. Depois tive que deixar a dona Rosalina, porque eu ia para fora e não podia tocar Claro. à noite ou coisa. E o resultado, eu tive que dizer a ela com muita pena disse, eu tenho que deixar. Não podia, eu não estudava, não podia estudar. E sabe, piano, o senhor não sabe, mas o piano tem muito se lhe diga. Claro, tem que Parte ser todos mecânica, os dias. E então, depois comprei mais tarde o piano e tudo. Meu pai dizia que nós somos pobres, não podemos tocar. E afinal, comprou-se o piano. Não se comprou tão bom como eu queria um piano. E agora está todo estragado. Tinha um alemão e comprei um francês. E então, o resultado. E então, a loucura era tão grande. Então,
quando eu saí da APEC, não é? Eu quando deram a notícia lá em Belas, no escritório, que eu saía, que eles iam para Coimbra, eu deixava de ser diretora de Lisboa e arredores, eu vim para o lugar da Antonieta. A Antonieta foi para o Porto, sim. eu tive 6 anos, aqui assim. E teria mais se não fosse assim. Não é? Eu tive um desgosto de morte, que tive uma depressão tão grave, tão grande, que não queria nem comer, fechava no meu quarto, tinha um quarto que era independente, na outra casa, e não falava a ninguém, nem coisa nenhuma. E a desculpa que deram a toda a gente, era que eu me ia casar. Naquela altura eu pensava casar. Agora, o meu marido é que foi a pedra. Eu escrevia bilhetinhos, punha-me debaixo da porta, mandava-me ramo de naquela altura comprava um ramo de violetas, não é? Andava por Rocio, por Tivoli, aquilo tudo, comprava bombom, tudo, e eu rejeitava tudo. Mas tanto dá em pedra dura, tanto dá até que fura. Exatamente. E então, eu não ia à igreja nem nada, porque eu estava com Maria Madalena. Lembra-se quando Maria Madalena diz ao Senhor Jesus, roubaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Eu sentia-me assim. Nunca fui contra o Senhor, nem se acreditei dele, mas sentia-me como um farrapo velho. É? Como um farrapo. E eu dizia, o que é que eu fiz? Posta de parte. O que é que eu fiz ao Senhor? O que é que eu fiz? O que é que eu errei? Porque nunca ninguém me disse. Porque eu saí por isto ou por aquilo. Nada. Absolutamente nada. Saiu Tinha uma folha. Porque quiseram. Porque quiseram. Por interesse, algum interesse. Por interesse. Por interesse para entrar a Luísa. Pronto. E a Luísa depois fez o... Eu fui justificada quando me diziam tu escreve para as igrejas, para todos os lugares e tal, porque havia vários pastores e tudo, que eu dissesse a verdade. Mas eu sabia que se eu dissesse a verdade, até a esposa do João Jorge Oliveira, a dona Perdidiana, veio-me dizer, então a menina, por causa de um rapaz, deixou o trabalho do senhor. Eu disse, não. O inverso da medalha é muito diferente, é do outro lado. E contei, então tudo se passava. E então todos aconselharam que eu escrevesse e dissesse tudo. Mas não fez. E eu comecei a pensar. Muitos oravam, davam, de classes, vi professores. E eu pensei, quem é que vai ser prejudicado? É o trabalho do Senhor. Para mim, fosse o que tivesse acontecido, era o trabalho do Senhor. E se eu dissesse, descambava tudo. Sim, claro. E eu tinha 12 anos, eu prometi ao Senhor que por mim eu nunca seria motivo de vergonha, de mau testemunho para Deus. E portanto, se eu prometi isto aos 12 anos, eu cumpri. E eu disse, não, o Senhor é que me justificará. E a bispolita veio aqui, era o pastor Daniel, naquela altura, né? Veio dar disse que eu ia casar e que tudo. Entretanto, o meu marido, começava a aproximar-me, e um dia chegou a conseguir que eu viesse um bocadinho à escola medical aqui. Porque eu nem sequer podia ouvir falar da vontade de Deus. Sim. Para mim era uma heresia. Porque se disseram que eu tinha sido chamada, que Deus tinha mostrado que era eu, mas quando me mandaram embora, não disseram. Não era. Então, estava a brincar comigo ou quê? Pois. Então, eu, quando falava da vontade de Deus... A vontade de Deus serve muitos propósitos. Exatamente. Hoje que tenho vivido... Com a idade que tem, já percebeu isso? Já muito, até muito antes. E então, só fui uma vez ou duas e tal, não é? Entretanto, começámos eu tinha dívidas, porque eu ajudava com o dinheiro da APEC, que eu não recebia, quer dizer, o que recebia era quase tudo para
para os transportes, porque eu ia para a Almada, eu ia a pé para Municipal, para Nafares, para aquilo tudo. Sim. À minha custa, tudo. Portanto, eu só dava 500 escudos ao meu pai, para a renda da casa, que era aquela casa aí. O meu pai ganhava 1 conto e 200 do Estado. Sim, Né? sim. O meu pai depois foi para o Estado, mas eu para mim não tinha. Eu dava coisas que me davam, coisas assim, percebe? Era assim. Conheceu o Sr. Luís Paiva? Muito bem. Oh, trabalhei com ele. Trabalhou com ele? Sim. Onde? E com as classes. E com eu as fui, classes? eu queria dar classes. Olha, Municipal era Sim, ponto de pregação. exatamente. Na Fares a mesma coisa. Também. Codiceira a mesma coisa. Eu conheci o Manuel Alves dos Reis perfeitamente, vivi com ele. Em Carrascal, em Exato. Vila Verde, tudo isso. Outras pessoas, independentemente das igrejas a que pertencessem, que são assim nomes muito conhecidos com quem tenha trabalhado? Na APEC trabalhei com toda a gente. Pois. A igrejas. Olha, trabalhei a mais. APEC, nessa altura, era uma Internacional. potência, não é? Era uma potência, uma potência, uma potência. E Todas era as como a União igrejas- Bíblica. Exatamente, todas as igrejas queriam trabalhar com Exatamente. queriam material da APEC Da e queriam APEC e tudo, trabalhar com a exatamente. APEC. Portanto, trabalhei com o pastor o José de Souza, da Igreja Anglicana, que é nas Taipas. Trabalhei com irmãos, com presbiterianos, com metodistas. Sim, claro. Eu conheci o bispo da Igreja Anglicana, né? Tanto o fiador como o Pereira, que era médico. Conheci tudo. E então, a minha madrinha, que é esta, que depois veio a ser a minha madrinha, não é? Veio depois, o meu padrinho teve a tirar o curso de delegado de médico, não é? Propaganda médica. É médica. Delegado de propaganda médica, não, é delegado de saúde. Delegado de saúde. Eu já era médica, era especialista de coração e pulmões. E então, tinham consultar na rua na Avenida da Liberdade. Emprestou-me dinheiro para pagarmos a renda e aquilo tudo. E eu tinha uma dívida. E então, não arranjava emprego de maneira nenhuma. O meu marido, naquela altura não era marido, nem coisa nenhuma, havia no jornal, que ele foi para o jornal, já notícias, daquilo tudo, todos os anúncios, tudo. Eu ia fazer nada. Já tinha 26 anos e o que aparecia era tudo. E depois, eu não tinha, quer dizer, tinha idade e não tinha estudos suficientes. Pois, porque o curso do seminário não era aceito oficialmente para um trabalho. Exatamente. E então, estávamos pernas partidas. Pois. Até que eu comecei a ver que aquele homem, aquele rapaz, tinha sido uma bênção na minha vida. Porque ele dizia-me sempre, escrevia-me, dizia, quando Deus fechou uma porta, Deus abre uma janela muito grande, escancarada. E abriu uma janela escancarada. E dizia-me os versículos, tudo. E depois começava, ele fez com que eu saísse do quarto e viesse comer, cá jantar. E por fim, tornámos amigos. Sim. Amigos. E uma amizade cresceu. E eu sentia que devia muito a ele. Porque foi a única pessoa que me ajudou. Pois, Mais ninguém. Tirando os meus pais. claro. Eu quando fui despedida da APEC, eu não sei, não voei porque não tinha asas. Porque eu não sei como é que eu cheguei a casa e atirei por cima da cama e chorei. E quando o meu marido chegou, naquela altura era um hóspede, era Sim. comensal, não é da casa, e a minha mãe a chorar e foi aí que ele começou a trabalhar, íamos no barão. Onde é que estão hoje em dia guardadas as coisas da APEC, para se saber a história da APEC? Havia um museu que o Cavaco deve saber. Museu? Sim, fizeram um museu das coisas da APEC. É? Sim. Não Cavaco, sei. Qual Cavaco? O primeiro, o tio ou irmão do Henrique Cavaco, que foi depois diretor, já que tomou o cargo da Miss Violeta. Que era. E onde é que ele está? Ele agora não sei se ele é pastor, é um mesmo Escavida, não sei onde é que ele está agora, não sei.
Ele foi, depois como compraram a igreja de... compraram... A APEC atualmente está numas instalações que é uma espécie de uma... na quinta? Uma quinta? Não. A APEC tem um escritório nas mesmas instalações da Sociedade Bíblica. Não é? Ai, não sabia. Não sabia? Mas está a falar de uma quinta? Chegou a haver algumas instalações? Sim, uma quinta, o outro que veio substituir. Ai, como é que ele se chama? Não é? Mas isso o Teo Cavaco. O Teo Cavaco, exatamente, é onde fazem os acabamentos da APEC. Exatamente, que é em vendas novas. Exatamente. Eu cheguei lá a ir. E aí é que estaria o material Ele, não sei se ele quando é que foi aí, se foi para o outro lado. Quem deve saber disso, Sim. o irmão deve falar com o Henrique Cavaco. O Henrique Cavaco. E ele deve saber. Tá bom. Pronto. Não sei se depois se acabou aquilo tudo, não sei. Ou se as coisas nem sabem onde é Não sei que onde é que andam, etc. Pois, eu sei que Ah, a e APEC tem um pequeno escritório nas instalações, juntamente com a Sociedade Bíblica. Julgo que ainda tenha, ou pelo menos ouvi dizer que ia ser, mas não tenho a certeza. Não sei. Vou-me informar. Porque uma das coisas que eu gostava imenso de ter, não para mim, pessoalmente. Olha, mas- posso saber isso pela minha filha. A minha filha está na Sociedade Bíblica. está, como é que ela se chama? A Ruta. De Margarida Barros. Sim, Dareu. sim. Porque, Ela trabalha na parte administrativa com o pastor Miguel Jerónimo. sim, Miguel Jerónimo eu sei. Miguel Jerónimo já pertenceu à minha igreja. Já. Há muito tempo. E agora está na Antes de Getsemane. casar. Já está no Getsemane. E Agora- agora, e a minha filha estudou no seminário. Bem, vamos por partes. E então, ele, um dia, eu não conseguia, eu ia ver dos empregos Nada, pois. e eu cheguei até a ir com ele, comigo, nada. E eu chorava, porque tinha 26 anos, E sentia-se, agora já havia emprego. exatamente. E eu estava até a lavar cá as caras, daquilo tudo. O meu pai dizia, afinal, já foste para a padaria, para o seminário, para quê e tal, não sei o quê. Mas serviu-me de muito. Olha, nas escolas, as professoras, até mesmo no Estado, vinham para tirar pastéis comigo, Sim. de coisas. Eu sabia coisas que elas não sabiam. Por confidências dos alunos. Não, porque... Podia ser através do bom Não, relacionamento com bem, alunos. também tive relacionamentos muito bons com os alunos. Muito bons mesmo. Até consegui fazer muitas coisas com os alunos. Sim. O pior foi nós temos sempre alguém à frente de nós no Ministério. Sim. Em que disciplina, não é? Claro. E ela não gostava de mim, tinha uma raiva de mim e quis-me tramar. Quis-me tramar, mas não conseguiu tramar. Não. Sou mais perto do que ela. Ela sabia muito, mas eu tinha a sabedoria de Deus. E eu sei o que sei e sei o que não sei. Mas então, eu chorava e tal, e eu dizia, como é que vamos fazer? Olha, até que ele foi ter com o meu pai. E disse assim, olha, Sr. Manuel, vou-lhe propor uma coisa. Olha, se o senhor e a sua esposa aceitarem, eu caso com a Zezinha. É assim como queres dizer Zezinha. Eu caso com ela e eu trato de tudo. E o meu pai disse, por mim tudo bem. Foi pedi-la em casamento aos seus pais. Aos meus pais. Foi aos meus pais. Depois é que foi a mim. E o meu pai disse, por mim e a minha mãe adoraram, porque, como eu digo, eles namoraram os meus pais. Sim, Pronto, exatamente. o namoro foi com os meus pais. E os meus pais gostavam imenso dele. A minha mãe chamava o meu Barros. Não é? E daí era como fosse um filho para ela. Pois. Até que mais tarde eu disse-lhe assim, mãe, o Barros não é teu, já eu estava casada, não é teu filho, é teu genro. Foi filha única? Quer dizer, o meu pai teve 2 filhos no Brasil, já deve ter morrido. E tive uma outra filha que morreu, Uma outra irmã? uma outra irmã,
da minha mãe, que morreu, tinha eu 4 anos, que é 18 meses, ela morreu com 3 anos e eu 4 anos. Não é? Porque Deus tinha preparado, eu tive as mesmas doenças do que ela e tudo, e eu não puxava para nada, mas o Senhor sabia. O Senhor sabia quando o mundo sabia que no tal data, em 1940, nasceu Maria José, não me puxava para nada. Pequenina, eu estive na estufa. Sim, sim, sim. Na estufa 2 meses. Pois. A minha primeira camisa era um maço de algodão. Desembrulhavam, faziam 2 buracos e ao fim de 3 dias fui operada uma perna que ficar aleijada para toda a vida. Tiraram uma bifalhada aqui na perna. Hein? Portanto, e a minha vida foi sempre doenças, sempre. Mas agora está... E agora também, mas Não, mas o agora meu está espírito, rixa. mas o meu espírito é assim. Pois. Isso é que ajuda. Ah, exatamente. Claro. Eu sabe o que é que eu me sinto? Eu não sei se é por ser baixo, mas eu sinto-me uma menina de Deus. É verdade. E sinto-me sempre acolhida por Ele. Uma menina de E Deus. os seus filhos visitam-na frequentemente? Sim, visitam, vou para a casa deles e tal, Sim. mas não têm a mesma, são membros da igreja, Sim. mas não são como a mãe. Sim. A mãe superou os outros. Pois, claro. A mãe superou todos. Se Aí calhar então, é porque é difícil superar a mãe. aí então vou-lhe dizer uma coisa. Então, ele vai ter comigo e vai-me dizer. Eu digo, casar? Sim, olha, eu pago todas as dívidas, até dia fica sem nada. Olha, não gosta de mim? Eu até tenho amizade por si, porque você fez muito bem. E ele tinha muitos problemas, porque o meu marido era titular ainda. O de Barros, de Bastos, cabeceira de Bastos. Mas a família, ele foi um arranjinho que o meu sogro arranjou. E então a família, tem família toda da alta, mas não querem saber, a gente peste descalço, digamos assim. E eu também não quero saber deles. Nada. E então, o meu marido foi desprezado e aquilo tudo, não é? O pai até o pôs fora de casa depois, mais tarde, e foi a igreja da Maria Grande que o acolheu. O diácono Pedro Louro. Pedro Louro. Foi que deu habitação ao meu pai, ao meu marido. Oh, seu marido. Meu marido. E foi numa conferência que eu conheci o meu marido. Mas ele estava já em Leiria, na tipografia leiriense. Então trabalhou na Medina e trabalhou na Leiriense. Da Leiriense veio para o Diário Notícias. E do Diário Notícias foi para... Mas era de volta. A tipografia Medina, mas era em Lisboa a tipografia Medina. Não, Marinha Grande. Marinha Grande. Era a maior na Marinha Grande. Pois, em Lisboa também acho que houve... Uma Medina. É natural, pois. Pois. E, entretanto, eu fiquei assim, orei assim um pouco, mas não orei muito. Eu disse, bem, realmente o que é que eu ia dar a este rapaz, a este homem? Ele tem-me dado tanto atenção, tanto carinho, tanto bem, e ele não tem nada. Olha, posso dar alguma coisa? Pelo menos sou amiga dele. E então, eu aceitei para casar. Começaram a dar os papéis para casamento. Eu fui à Livraria Alegria. E quando lá cheguei, fui-lhe mostrar a Livraria Alegria. E quando lhe mostrei, encontrei o Sr. Peter Buir, a Miss Ruth, a Miss Margarida, tá? E a Dona Cecília, que estava cá embaixo, iam abrir a parte lá em cima. E o Sr. Peter, a Dona Cecília apresentou-me e tal, e ele disse, a irmã pode nos ajudar. Eu disse, como? Pode tomar conta da livraria lá em cima. Vai ser a parte evangélica. A irmã tem o curso de seminário, sabe dos livros, sabe classificar, vai fazer o prontuário, digamos assim, classificar tudo, não é? Sim. E assim fiz. E sem querer arranjou emprego. Já tem emprego. E foi o tempo, foram tão bons para mim. Eu estive lá até a livraria fechar. Sim. Sempre lá. E da Fazia hoje, tudo. fazia tudo. Eu fazia até os câmbios, fazia tudo. E dei testemunho, atendia aos clientes. Chamavam a menina risonha, a menina bela. Você pode ver. Porque eu atendi freiras e padres e tudo atendi, tudo. A livraria ficava na Rua da Prata, 155. Rua da Prata, pois. Dava esquina para a igreja de São Mamed. Até fiz-me amiga de um padre
que já não era padre, que tinha sido retirado porque casou-se e abandonaram, e ele depois fez-se meu amigo. Sim, sim, sim. E quando depois foi para a França, que a mulher arranjou-lhe para ele ir para a França para o hotel, ele veio despedir-se de mim. E quem lhes dava a ajuda para ele viver, porque a mãe disse que antes de ver, eles eram ricos, ele era formado, ele era catedrático. Se eu queria vê-lo, eu tinha irmãos médicos e engenheiros, antes que eu vê-lo no caixão do casar. Na livraria Alegria também foi uma forma de ter contacto com todas as pessoas e mais algumas. Mas eu sabia que toda a gente. Toda a gente. Pastores, Tudo. Porque havia lá reuniões também lá e aquilo tudo. Tive tudo. Passei por todas essas coisas. A livraria Alegria era uma livraria completamente diferente das denominacional, outras. não tinha nada a ver com não era nem batista, Nem batista, nem coisa nenhuma. nem Era nada, livre. Não. Assembleia de Deus, nem Nada. Só havia, independente. naquela altura só havia Duas. Era a Livraria Alegria. Sim. E havia, depois mais tarde foi a da Assembleia de Deus, Sim. que foi a Capu, mais tarde a Capu. Exatamente. Naquela altura não era onde era na Avante Reis. Sim. Pois. Portanto, nós atendíamos tudo. Depois é que a igreja, havia um núcleo aqui do Daniel, na casa adiante dele, onde fizeram um núcleo, onde a Luísa depois veio, a Luísa foi para o apoio, foi aí que eu fui justificada, foi para o apoio cristão, deixou a APEC, deixou o Daniel, foi para a APEC, depois deixou a APEC e depois foi para um consultório do advogado. Não tinha nada a ver já. Não tinha nada a ver. Mas ela não tinha, ela sabia, ela as histórias sabia bastante, sabia. Sim. E sabia muito inglês, sabia tudo. Mas de evangelismo era uma negação. Pronto. E então, nessa altura é que quando ela deixou a APEC de rastros, com todo o trabalho e sem ninguém, é que eu fui justificada. Pois. Disse, agora é que o Senhor me justificou. Me deu. Fizeram o mesmo que fizeram a mim. Pronto. Depois, estava eu na Livraria Alegria, a trabalhar, não é? Fiz um bom trabalho, muito bom trabalho mesmo. Tenho amigos, fizeram-me amigos de antes, não é? Do Fredix, do Peter Muir. Peter Muir até foi meu compadre, era padrinho, já morreu, era compadre era padrinho do Samuel. O Peter Muir morreu, mas a Ruth não. A Ruth ainda é viva. Está na América. Está na América. Ela foi para o Instituto, onde foi professora depois, eles foram professores depois da minha filha. Que a minha filha depois foi para o Instituto, do Instituto foi para o seminário, antes disso de ir para a Espanha 6 meses para a Jocum. Sim. Minha filha tem uma tarimba muito grande. O pastor dizia que Mas ela era está a tarimba. falar do Instituto, que é o Instituto Bíblico? Sim, minha Ela filha. esteve no Instituto Bíblico. Ela foi para depois de Espanha, E depois foi aqui para o seminário. para o seminário. Fazer mais alguma. E depois era para ir para a América. E depois o pastor arranjou-lhe uma bolsa e depois tiraram-lhe a bolsa. Fizeram mesmo, fizeram à mãe. E ela ficou de cabeça para baixo. Pois. E depois apareceu-lhe o marido, que era oficial de marinha e engenheiro, estava nos barcos dos petroleiros, não era crente, e aceitou. E eu foi um desgosto muito grande. Muito grande. Mas agora estou contente porque depois o meu genro não se podia falar de Deus em casa. Sim. Mas a minha filha tornou-se sempre, não é? A minha filha pediu perdão, deu testemunho aqui na igreja, e, entretanto, ele quis ir para a Lapa. A minha filha tinha amigos lá na Lapa, porque a juventude que estava aqui assim, foram para a Lapa. Sim, o Tiago, sim, o teu Tiago, sim, para a gente para a Lapa. E então, aliás, eu trabalhei muito na Lapa quando estava na APEC. Na Igreja Batista trabalhei mais na Lapa do que em qualquer outra Igreja Batista. Também trabalhei na terceira. Hoje em dia a Igreja da Lapa é uma igreja de jovens, sobretudo. A jovem, exatamente. Pois. E então, mas naquela altura era o tempo do pastor. Sim, Tá? exatamente. E havia a Dona Lucília Heleno, que era da Sociedade de Senhoras, e havia a Liliette, que são com o médico, que está no Campo de Ourique. Então depois o seu genro passou a ir à Lapa. Foi à Lapa, mas começou a ir e tal, depois uma vizinha, outra não ia, até que
a minha filha é muito amiga da Sara e do Simão. O Simão que está na Sociedade Bíblica. Sim. Que era daqui da igreja. Aliás, o Simão foi colega da minha filha no instituto. E daí estavam amigos e fizeram outros amigos, o casal. Pronto. E depois do casal, fizeram não sei se foi o Simão e a Sara e tal, a fazer um estudo para o casamento. E depois o pastor, o Miguel, convidou o meu genro para fazer corridas. Sim, para sim, Sintra. sim, sim. E fizeram as corridas. E nas corridas, Houve uma amizade. uma amizade, e da amizade veio que o meu genro, a minha filha nunca mais foi à Lapa. Tive pena, mas eu disse, tens que ir para o teu marido. Né? É assim. E ele passou a ir? Ele vai todos os domingos. Sim. Ah, Aonde? na Getsana, Sim. São Marcos. Pois. Que é o Salomão Sim. e o Miguel. E o pastor Miguel. Sim. Exatamente. Claro. Parece que domingo é a minha filha que vai falar, mais uma outra senhora. E então, agora vou-lhe contar do que foi do meu genro. Sim. O meu genro foi lá, depois, quer dizer, ele levou lá, gostou tanto da igreja, tanta maneira, que ficou encantado. Pronto, ficou encantado. E depois ouviu, não sei se de primeira, segunda vez, não sei, que havia um projeto da Jocum, na São Tomé e Príncipe, de um infantário, Sim, mas que havia um problema de que não havia água potável. E que não tinham dinheiro, que era preciso um engenheiro, não sei o que, tal. E o meu genro disse, eu vou. Ofereceu-se, ele foi fazer o trabalho, pagou, tirou as férias dele, pagou tudo, e foi 10 dias para lá. As voltas que o mundo dá. Que o mundo dá. E agora lê a Bíblia, faz oração e canta todas as refeições por teu grande amor, a luz e o calor. Pronto. Já lá. E Portanto, poderíamos passar aqui mais eu sei lá. um dia inteiro a contar histórias. É verdade. Tem tantas histórias, claro. tantas histórias que o irmão nem sabe, nem 80 imagina. anos de histórias é muito. É muito. Só lhe digo que tudo quanto eu... não contei como é que eu fui para a música. Exatamente. Pois. É que, quando estava na livraria Alegria, eu digo assim, eu vou telefonar para o conservatório, a ver se ainda tenho idade para ir para o conservatório. A minha maluqueira era tão grande, mas não tinha já idade já. E então... Foi para outra escola. Falaram-me que havia Academia dos Amadores de Música na Trindade. Sim. E eu, fui para canto, onde fui para uma professora que eu ouvi em Leiria, na ProArte, que é a Maria Bela Abreu. Fui para lá, para ela, e onde 2 meus colegas, que estavam estudantes de medicina, me ouviram cantar e vieram ter comigo e me convidaram para São Carlos. Entretanto, o meu marido não queria, mas depois a minha marido a deixou, mas havia um problema com o meu filho, o Samuel, não dormia. E então era um problema para eu vir. Então, e depois orei e lembro-me de um livro que eu tenho que é Em Seus Passos Faria Jesus. Eu disse, se Jesus me deu este dom, agora tenho a minha voz estragada, cordas, tenho nós nas cordas vocais, claro. então trabalhei, foi a minha enxada. Exatamente. Tanto na APEC como no Estado. Trabalhei até aos 65 anos em colégios, corri tantos colégios, não tenho dúvida. Sempre no ensino privado. Privado e oficial. E oficial. Sim, por causa disso é que tem a ADS. E depois, a minha professora disse assim para mim, eu admiro tanto eu saía mais cedo da livraria Alegria, um bocadinho, e a correr para a Trindade, para ir à coisa. E eu admiro tanto a senhora, tanto, as minhas colegas que estudaram e casaram, e deixaram tudo, e a senhora casar, e com o meu filho, que tinha 8 ou 9 meses, não é? Como a senhora fez,
olha, sabe, vai haver no verão, estávamos perto vai haver em agosto, que era obrigatório da Universidade Portuguesa e da Gulbenkian. Eu vou acender a luz. Não. Eu só estava a ver se isto estava a gravar. Está bem. Em os professores de canto coral, que era aquela altura que eu canto coral, não é? Não era da educação musical, era canto coral. Eram obrigados a ir, era como uma, digamos, ajude-me a dizer, uma formação. Uma formação. Era a Gulbenkian e a Universidade Portuguesa. E lá está. E a primeira vez foi na Biblioteca Nacional. Sim. Lá adiante do Campo Grande. Lá vai a Maria José. Eu primeiro disse, ai, dona Amélia, não. Ai, vai gostar tanto, vai. Mas eu não sei. E eu realmente não sabia nada. Aquilo era uma especialização para quem já tinha o curso de conservatório. Agora eu. Era como sapateiro tocar rabecão. Mas fui. A loucura da música era tanta que fui. Fui e tinha que estar num mês a síntese de 3 anos. Eu conheci muitos professores, conheci suíços. Eu fui para tirar o curso de didática musical de Edgar Willems. Foi ele, não é? Foi o curso que eu tirei. Tirei de direção coral. Sou maestra, hein? Sim. Tive professores, o Pierre Salzman, Michel Corbeau, e o Sequeira Aquino. E até tenho o diploma marcado pela Madalena Perdigão. Sim, que era a mulher do Perdigão. Da Gulbenkian. Da Gulbenkian. E depois, eu gostei tanto. E um dos professores era o Vítor Diniz. Depois foi para Moçambique fazer o conservatório, mas depois deixou, pronto, em Moçambique. E ele disse, nós tínhamos que dirigir, porque tinha várias, era tudo, não é? Tudo. E onde eu tiver a direção coral, na maestria, não é? Sim. Aquilo era em alemão, em italiano, aquilo não estava lá pronto. Mas eu tive que lá ir. Não percebia nada do assunto. Palavra de honra que não. Quer dizer, a música sim. Sim. Quer dizer, mas a língua não é? Pois. E fui. Ele gostou tanto de mim, disse-me assim, olha, a senhora tem que continuar. Ai, não. E depois fazer a quadratura, que era uma coisa horrível. Ai, não. Vai. Porquê que não vai para a Bolseira, para a Gulbenkian? Ai, não, eu estou a trabalhar. Olha, mas fui. Fui para a coisa e estive lá 4 anos. 3 anos, era por ser 3 anos o curso, mas fui 4 anos porque eu tive 2 abortos e então tive que fazer mais tempo. Era o Sequeira Aquino e foi esses professores todos. Sim. Depois no verão fazia sempre. Foi a Raquel Simões, Salomé Leal, eu sei lá, as professoras que são do conservatório, que foram minhas professoras lá. Sim. E foi assim. E depois comecei a dar aulas num colégio em Mãe Martins, em Santa Isabel. E daí corri a via sacra. Aí depois fui para o Estado, e depois fui para particular, e corri tudo. E tive alunos particulares, e tudo aqui, tudo. Pronto.